Números 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Atarote, Dibon, Jazer, Ninrá, Esbom, Elealã, Sebã, Nebo e Beon. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Edificaremos, porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. E cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu Senhor. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado, cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Deste lado do Jordão. Até aqui, irmãos.
Nosso Deus e Pai, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz, o Teu recado, a Tua mensagem. Orienta-nos, Senhor. Dirige-nos, Senhor. Sê conosco, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Tem a projeção aí? Diga para o seu vizinho, não pare. Não pare. Não pare. Eu não sei se você conhece esses sinais. Você sabe o que quer dizer um, o que quer dizer o outro? Cadê os motoristas? Cadê os motoristas profissionais aí? Como é que é? Categoria A, B, C, D e outras coisas mais. O da direita quer dizer o quê? E o da esquerda? Muito bem, então tá bom. Você costuma parar em lugares proibidos? Confessa esse pecado, confessa. Costuma parar em lugares proibidos? Ah, Jesus. Nós, irmãos, precisamos refletir. Eu queria convidar os irmãos a juntos a gente refletir sobre uma realidade que nós estamos vivendo, experimentando, nos aculturando, muito nociva e muito perigosa para o futuro da igreja de Jesus. Muito nociva, muito perigosa para o futuro da igreja de Jesus. Na verdade, ela é nociva e ela é muito perigosa para a sua vida. Como pastor, já militando, já vai para 29 anos, você entende que já deu para entender qual é a proposta do Evangelho. Eu acredito que você, convertido há X tempo, já deu para você entender qual é a proposta do Evangelho, qual é o chamado do Evangelho. E sobre isso eu queria compartilhar com os irmãos. A igreja, meus irmãos, ela é a expressão do movimento e ação de Deus no mundo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e a cabeça coordena o corpo. Então a igreja é Jesus. A igreja, ele é a mão de Jesus, ele é a boca de Jesus. A igreja é o corpo dele. Então a igreja é a expressão do movimento e ação de Deus no mundo. Quando Deus age, ele age por intermédio e através da igreja. A igreja, o reino de Deus, o reino de Deus, a igreja está dentro do reino. O reino é maior do que a igreja. Agora, a igreja, houve tempo em que ela ocupava o centro das nossas decisões. Eu não sei se você já se deu conta, quando a gente vê a nossa cidade, algumas cidades, isso foi muito flagrante para mim, no estado de Minas Gerais, por exemplo. Se você for numa cidade de Minas Gerais, pense numa. Você vai ver que a igreja ela foi construída no centro da cidade. E o centro da cidade é onde está a igreja. E as ruas, elas convergiam para a igreja. E tudo aconteceu a partir daquele centro que é a igreja. Logo, irmãos, a igreja ocupava o centro das nossas decisões. Por exemplo, quando a gente pensava, como igreja, a gente pensava, com quem eu vou me casar? Você jamais pensaria com quem vai se casar, senão, que lugar a igreja ocupa na vida dessa pessoa, na minha vida, no meu casamento. Você viu hoje pela manhã o pastor Irã pregando em Gênesis 24, quando Abraão ele decide arrumar uma noiva para o seu filho, ele manda o seu auxiliar Eleazar, e ele vai e ele diz, olha, não leve meu filho para lá, traga alguém de lá para cá, traga alguém que seja escolhido por Deus, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar esse direcionamento, mas não leve meu filho para lá, porque ele jamais poderia permitir com que Isaac se casasse com um estrangeiro, alguém fora da linhagem, alguém que não fosse escolhido. Por quê? Porque o reino de Deus era o centro. Com quem eu vou me casar? Então isso era pensado a partir, no olhar para a igreja.
Quando eu falo igreja, eu não estou falando parede, eu estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Antigamente, quando a gente dizia, bom, onde eu vou morar? Hoje a pessoa diz assim, bom, aonde eu tenho mais conforto? Aonde vai me dar mais segurança? Aonde tem um médico perto? Não, antigamente não era assim, aonde eu vou morar? Bom, onde está a igreja? Onde está a igreja? Quando eu tive um casal que casamos há pouco tempo, eles se mudaram para o sul, e eu digo, vocês já acharam uma igreja? Vocês estão procurando morar perto da igreja? Porque o Evangelho traz essa proposta para nós. Que profissão eu terei? Isso era decidido a partir da igreja. O que a igreja precisa? O que a sociedade precisa? Aonde não tem um cristão e o Evangelho precisa ser representado? Ah, é ali? Ah, então é ali. Quantos missionários, irmãos, fizeram faculdades? E ainda hoje, quantos missionários fazem uma faculdade porque eles estão de olho na missão? Bom, se eu for isso, eu chego lá. Bom, se eu for um eletricista, eu consigo, porque naquele país não tem. Bom, se eu for um médico, eu consigo entrar naquele país, porque lá precisa de médico, então vai ser mais fácil eu chegar lá. Quantos hoje estão se formando na perspectiva do que o reino, do que a igreja precisa? Quem eu quero ser? Olha, essa visão, por exemplo, de quem quer ser, a gente pensa em tudo, menos no contexto do discipulado, da imagem e semelhança de Cristo, no contexto de eu ser um instrumento nas mãos de Deus, de que maneira Ele vai me usar. Nós, irmãos, entendemos que a igreja, que é a expressão do movimento e ação de Deus no mundo, a igreja como reino de Deus, ela ocupava o centro das nossas decisões. Hoje já não é mais assim. Isso já não acontece mais. A coletividade, ela me definia. Outrora nós éramos definidos pela coletividade, não eu, mas nós. Comigo não, conosco. Onde vou não, onde vamos. Quem sou não, quem somos. Onde estarei não, onde estaremos. Essa visão, da coletividade, de estar congregado, agregado, enxertado nessa unidade, não existe mais. Cada um fala por si, cada um pensa em si, extremamente individualmente, que é o individualismo. Antigamente nós dizíamos, para onde vamos? É direção. O que precisamos? Não é o que eu preciso, o que precisamos. Não é o que eu vou fazer, o que faremos, nossas realizações. Quais os nossos problemas? Quais os nossos desafios? Nós nos perdemos. Como igreja nós nos perdemos. E essa chamada fragmentação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo está sendo picotado, desfacelado, ele está sendo dividido. E isso, irmãos, tem nos enfraquecido e comprometido a igreja da próxima geração. E comprometido a sua vida, o seu e o meu futuro segundo a fé. Por demais. E isso está se perdendo. E nós precisamos orar, irmãos. E hoje eu quero levantar um clamor aqui pela unidade do corpo de Cristo e pela centralidade de Cristo na nossa vivência, no nosso modo de viver, na nossa cosmovisão. Nós precisamos de um avivamento, de uma mudança da nossa cosmovisão, uma transformação de mente completa, da centralidade da nossa vida, que é Cristo, irmãos, e da unidade da nossa vida, que é a igreja. Se alguém perguntar a você, o que é ser cristão? Olha, ser cristão é ser Cristo, ter Cristo como centro da sua vida. E a sua unidade com a igreja, com o corpo de Cristo. Se isso se perder, isso se dilui, isso se desconstrói, isso fenece, isso, irmãos, enferruja, isso estraga completamente e compromete por demais o nosso futuro. Então, a igreja, Cristo, era o centro. E a coletividade me definia. Isso é por demais importante. Os fatores da centralidade da unidade, irmãos, se não fizer parte da sua vida, você está se desviando, se desconfigurando, se afastando, se secularizando, se mundanizando. Estamos fazendo a vontade do inimigo, meus irmãos. Me mover com todos na mesma direção central. Eis o desafio. Você quer um desafio? O desafio de nos movermos todos na mesma direção central. O centro é Cristo, todos é a igreja. Nós temos que todos nos mover juntos, sem ficar ninguém para trás, e todos nos movermos na direção de Cristo, Jesus, o reino de Deus, o centro, o epicentro de todas as coisas é Cristo Jesus.
Todo aquele que se move para esse epicentro de todas as coisas está se movimentando na direção certa. E todos aqueles que fazem isso no coletivo, no comunitário, no congregacional, no ajuntamento, na unidade, na unicidade, esse está fazendo de fato a coisa certa. O que me ressente, irmãos, o que me ressente, e nem sempre eu tenho oportunidade de falar isso, é perceber no nosso meio, aqui onde nós convivemos, a secularização da vida, onde eu percebo nos nossos pedidos de oração, nas nossas orações, nas nossas conversas, lícitas, bacanas, legal, mas o que eu percebo? Eu percebo que nas nossas decisões, primeiro que Cristo não é o centro, e segundo que a igreja não tem unidade. E aí, irmão, o que você pretende? Eu estou pretendendo fazer isso, para isso, e eu vou para lá. Você vai para lá? Vou para lá. Vou me dar bem. Não, nada contra você ir para lá e se dar bem. Eu acho que a gente tem esse movimento, faz parte da vida. Mas você vê isso completamente esvaziado, sabe, completamente empobrecido da centralidade de Cristo na vida dessa pessoa. Nem conjuga essa possibilidade. Não, eu estou indo para a glória de Deus, eu estou indo, inclusive tem uma igreja, inclusive meu ministério, inclusive meu chamado. Não tem isso. Eu vou prestar um concurso. Você vai para onde? Eu vou para onde paga mais. Onde paga mais eu estou indo. Se for lá no fim do mundo, eu vou para o fim do mundo. Se for aqui, eu fico aqui. O importante é ganhar mais. Então a igreja deixou de ser o centro, e Cristo deixou de ser o centro, e a igreja perdeu esse teor, irmãos, de unidade. E a igreja, quando Paulo, nas suas cartas e epístolas, ele deixa para nós, o próprio Cristo deixou para nós, esses adjetivos da igreja, que nos colocam não no singular, não na unidade, não no individual, mas nos colocam no coletivo. E isso, irmãos, é ser cristão. Quem quer ser cristão, servo de Deus, aprovado por Deus, diga amém. Então, os fatores centralidade e unidade tem que fazer parte da sua vida. Eu não vou ser proibido de entrar aqui, de continuar tocando a vida do jeito que eu estou tocando. E você também não vai ser proibido de entrar aqui e tocar a vida do jeito que você está tocando. Mas se não houver a evidência, a vivência, as comprovações da centralidade de Cristo na sua vida e da unidade sua com o corpo de Cristo, nós estamos fora. Nós estamos fora. E nós precisamos atentar para essa realidade. É muito comum, irmão, dos nossos dias, estar se tornando normal, aceitável, plausível e até elogiável as pessoas terem uma visão da vida individualista, autocentradas e pragmática. Ela é individualista do individualismo, dizendo, estou pensando em mim, eu vou pensar em você, pensar em ninguém. Mas não é assim. O convite, que é radical, na nossa conversão e fazendo parte do corpo, agora não é mais somos nós. E agora o pão não é meu, o pão é nosso. E são coisas autocentradas. Cristo não é o centro. Cristo, na verdade, a igreja virou um apetrecho. A igreja virou, meus irmãos, um adendo. A igreja virou uma bijuteria. A gente não dispensa a igreja. A gente não dispensa Cristo. Mas não temos unidade com a igreja e Cristo não é o centro. A gente não dispensa. Pastor, eu não abro mão da minha fé. Eu sei, mas você está andando em unidade? Não, eu estou muito ocupado e eu tenho meus afazeres. Não, pastor, jamais eu abro mão, vou morrer cantando louvores e honrando a Deus e tal. Mas você está andando em unidade com o movimento do Espírito Santo que lidera a igreja e nos conduz aqui e ali, tem uma missão para você e para nós, e ela tem a ver com o nosso juntamento? E aí é pragmática, pragmatismo no sentido que eu quero definir aqui, pragmatismo, tem as suas origens etimológicas, filosóficas, mas pragmatismo é o seguinte, eu quero fazer, pastor, o que dá certo para mim, o que dá certo é certo. O que é certo para você? É certo para mim o que dá certo. Então eu estou procurando as coisas que dê certo. E nós vamos nisso. E com isso nós, irmãos, asfixiamos, sufocamos, sacrificamos, nós matamos, nós suicidamos, nós assassinamos a centralidade de Cristo e a unidade com o corpo dele. E isso, irmãos, está comprometendo o futuro da igreja. Não haverá igreja nos modos que a Bíblia propõe daqui a pouco tempo, não haverá. Por que não vai haver, pastor? Porque não tem como, meus irmãos, apesar do nosso agradável ajuntamento, termos nesse liquidificador, do nosso ajuntamento, a gente termos mais individualismo do que unidade. Mais uma vida autocentrada do que cristocêntrica. Mais uma vida pragmática
do que uma vida, irmãos, devocional, do que uma vida com propósito. E quando você tem um propósito, você sacrifica até o que é pragmático, porque você quer chegar lá, você não quer necessariamente que tudo dê certo. Isso vai resultar no secularismo. Se eu somar individualismo, uma vida autocentrada, pragmática, isso vai resultar no secularismo. E o secularismo é o fim da igreja. Repete comigo, o secularismo é o fim da igreja. É o fim da igreja. Se você for estudar o movimento da igreja da Europa, ela é uma igreja secular. Se você for estudar, acabou a igreja, lá acabou, mas começou nesses movimentos assim. E hoje, a própria América, nossos vizinhos aqui americanos, meus irmãos, os grandes homens de Deus, que estão cristocentrados e são bíblico-cêntricos, eles estão dizendo que a igreja da América é uma igreja pós-cristã, é uma igreja desviada, é uma igreja secularizada. Assim como, né, nos idos, né, do catolicismo pujante no nosso Brasil, assim hoje é, né, o protestantismo pro-americano. Já não se vive da forma que deveríamos viver. Estava conversando com o pastor Melo, eu almocei com ele ontem, e a filha dele mora lá, e ele estava dizendo, o evangelho lá não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Inclusive, a dificuldade é tamanha, que ele estava dizendo que a filha dele, ela está congregando numa igreja, dentro de uma outra igreja, que a igreja alugou um espaço dentro da igreja luterana. Então tem tão pouca gente, e tem um pouco uso o templo, que uma outra igreja aluga o templo, como se uma outra igreja, uma outra denominação, alugasse o nosso espaço para fazer culto nos horários que a gente não tem gente para fazer culto. Estados Unidos. Então, irmãos, o secularismo é o fim da igreja, onde a pessoa deixa de ter uma vida legitimada pela espiritualidade cristã, na centralidade de Cristo, e a igreja na unidade do corpo de Cristo. Isso aí acabou. Portanto, irmãos, eu queria hoje orar e trazer de forma assim, muito urgente, emergente, um pedido de socorro do Espírito Santo de Deus, um clamor do próprio Deus pela centralidade do seu Filho Jesus e pela unidade do corpo de Cristo. Eu, que convivo entre os irmãos, né, e nós temos uma agradabilíssima convivência no nosso meio, mas como eu continuo vendo, como pastor desse rebanho, como responsável por esse aprisco, em trazer a voz de Deus para cá, eu continuo vendo ainda, irmãos, as nossas vidas secularizadas, individualizadas. Não nos importamos, não nos damos conta do nosso chamamento. Isso é por demais perigoso. Amados irmãos, o texto que lemos de número 32 é flagrante com relação a esse tipo de comportamento que ora comento com os irmãos. O texto, ele se sintetiza da seguinte forma. Do versículo 1 ao 5, é o pedido. Na verdade, não são duas tribos, né? Tem outro texto que explicita isso, mas são 2,5 tribos. De 6 a 15, Moisés argumenta contra esse pedido. Dos 16 a 19, eles contra-argumentam. Do 20 a 24, Moisés cede, autoriza. Do 25 a 27, eles prometem obedecer. E do 28 ao 42, nós lemos só até o 32, não lemos do 33, não lemos 33 e 42, depois eu mostro para os irmãos. Moisés instrui a próxima liderança, as cidades são construídas. Bom, deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Os 40 anos de peregrinação no deserto, por causa dos 10 espias, né, que não creram no Senhor, ele havia acabado. Então Moisés acabou os 40 anos e ele chega, irmãos, do lado de cá do Jordão, e do outro lado do Jordão está a terra prometida, onde a gente vai encontrar Jericó, Ai e os outros povos que a incumbência seria de Josué. Moisés, irmãos, ele não ia passar para o outro lado do Jordão. Deus recolhe Moisés do lado de cá, a morte dele é um mistério, e ele não chega do outro lado. Mas ele é quem recebe de Deus as instruções, e Moisés então está dando instruções para Josué, da parte civil, da parte bélica, da parte de guerra, e também para o sacerdote. Ele está dando instruções. E eles estão se preparando, irmãos, para fazer a transição da liderança de Moisés para Josué, essa transição. E Moisés ia morrer, ia ser recolhido, e Deus então faria com que o povo passasse o rio Jordão, entrasse na terra todo o povo, todas as tribos, as 12 tribos. Porém,
Uma das tribos, ou 2,5 tribos, eles eram criadores de gado. E eles haviam acumulado muito gado, eles tinham muito gado. Quando eles olham para a terra do lado de cá do Jordão, eles olham para a terra e dizem, que terra boa para gado, maravilhosa terra, vamos ficar por aqui, aqui nós vamos prosperar, aqui a coisa vai ficar boa para nós, eu não sei o que tem do outro lado, não, vamos ficar aqui. Oh, mas eles vão falar com Moisés, eles foram falar com Moisés. Quando eles foram falar com Moisés, ele argumenta com ele dizendo, o quê? Vocês querem parar aqui? Vocês não querem prosseguir? E Moisés contra-argumenta com eles. Quando Moisés acaba de argumentar, ele diz assim, tudo bem, Moisés, vamos fazer o seguinte, nós vamos te obedecer. Os homens irão contigo, as mulheres e as crianças nós vamos deixar aqui, vamos construir currais e vamos construir casas, essas mulheres vão ficar aqui, e nós, os homens, vamos atravessar o Jordão e vamos à peleja. E enquanto não cessarem todas as guerras e todas as possessões forem estabelecidas e todas as tribos forem assentadas, enquanto isso não acontecer, nós não retornaremos para a nossa casa. Bom, Moisés ouviu aquilo, vocês vão fazer isso? Vão. E aí Moisés diz assim, olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso com vocês. Não, Moisés, conforme você está falando, nós vamos fazer. Aí Moisés então vira para Josué, porque Moisés não estaria vivo, não estaria presente lá. Ele vira para Josué e vira para o sacerdote e diz, ó, está vendo essas tribos daqui? Essas tribos aqui, a metade de Manassés, a tribo de Gade, a tribo de Judá, essas 2,5 tribos. Então, essas tribos aqui vão com vocês, só os homens, e depois que todas as batalhas forem vencidas, eles vão voltar para o lado de cá do Jordão e vão ficar aqui. E vocês deem isso aí para eles. Fechado? Fechado. Quem entendeu, diga amém. Bom, primeiro nós vemos aqui o pedido. Queremos ficar do lado de cá. Eles queriam parar. Temos muito gado. Aqui é melhor. Não faça a gente ir. Esse é o pedido. E aí, irmãos, nesse pedido, só que nesse pedido tem dois pecados de não ir. Os pecados de parar. Diga para o seu vizinho, não pare. Não, olha para ele, fala firme, não pare. Já viu aquele guarda, quando você vai estacionar, ele pega você no flagrante. Oh, aí você com medo da multa, você vai embora. Não pare. Primeiro pecado, Deus não é o centro da vida deles. Deus não é o centro da vida deles. Segundo pecado deles, não somos um. Aqui somos nós somente. Então, a ordem era de Deus, o mandamento era de Deus, a promessa era de Deus, a bênção era dada por Deus, tudo era de Deus. Eu não tinha o direito de escolher nada diferente. Eu não tinha o direito de escolher nada diferente. E aqui, irmãos, nós vemos que eles pecaram descentralizando a vontade de Deus, de suas vidas, descentralizando o propósito de Deus, descentralizando. E segundo, nós não somos um com vocês. Nós vamos ficar aqui. Eles dividiram. Eles separaram. Eles fizeram uma cisão. Parece um pedido, olha, numa avaliação superficial, o que parece? Um pedido, não tem nada demais, está tudo bem, não estão ofendendo ninguém, não estão blasfemando contra Deus, eles não estão criando, né, uma confusão, eles fizeram um pedido, abençoa a gente e deixa a gente do lado de cá. Irmãos, nós temos sido tão enganados e persuadidos pelo Deus desse século. E nós temos também a semelhança da tribo de Gade, de Rúben e a metade de Manassés. Nós também temos feito pedidos a Deus e temos colocado prioridades na nossa vida e temos tido ambições, focos, propósitos que eles são honestos, que eles são mensuráveis, que eles são válidos, que eles são justificáveis. Mas perceba, Deus não é o centro. E milita contra a unidade do corpo de Cristo. E isso coloca você fora. Você está fora. Porque não adianta estar dentro e Deus não ser o centro. E não adianta estar dentro e você não estar em unidade. Você está fora. E Deus não é o centro da vida deles. Porque Deus, aquilo ali era para a glória de Deus, era um desejo de Deus, era um plano de Deus, desde os dias de Abraão. Ele diz aí, olha, conforme eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir. Deus queria aquilo. Deus não está a serviço deles, eles estão a serviço de Deus. Entrar na terra prometida
Não é um favor que Deus está fazendo a eles. Eles precisam obedecer a Deus, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano de redenção. Deus tem um plano de libertação. Deus tem um plano para a glória dele em primeiro lugar. Deus tem um plano de criar um novo céu, uma nova terra. Deus tem um plano de criar uma nova humanidade segundo Cristo Jesus, segundo Adão. Deus tem um plano. E eles estão ali como servos, como soldados, militantes. E o general é o próprio Deus. Mas eles desconsideram, menosprezam. Eles, irmãos, eles não consideram que Deus os havia enviado e dizendo, olha, vocês vão atravessar. Já haviam atravessado o Mar Vermelho. E agora, passaram 40 anos no deserto, findaram os 40 anos, agora vocês vão atravessar o Jordão. Mas eles, Deus não era o centro da vida deles. E agora Moisés vem com um argumento crítico. E presta atenção. Se segura aí, irmão. Olha o argumento de Moisés. Versículo 6. Está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler o versículo 6? Vamos ler o versículo 6 do capítulo 32 de Número. Vamos ler. Versículo 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos a guerras e ficarei vós aqui? Você fala assim, sabe você que é mãe e pai? Você, cadê teu irmão? Aí você comeu tudo e não deixou para o teu irmão? Aí você vai sair? Não. Chamaram quem? Não, chamou só você. E teu irmão? Não chamou? Se não chamou teu irmão, também tu não vai. Está dividindo a família. E Moisés usa esse vocabulário. Vocês estão dividindo uma família. Porque ele diz, olha, irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? Meus irmãos, quantos de nós, numa igreja local como essa, estamos indo à guerra e quantos não estão indo à guerra? Quantos de nós, nesse lugar, por exemplo, estamos suando a camisa e tentando pagar o preço da unidade? E quantos não estão? Quantos, meus irmãos, estão chorando pelos enfermos que temos? E quantos não derramam uma lágrima pelo enfermo? E quantos, irmãos, estão indo à peleja de honrar a Deus no santo ajuntamento, seja no jejum, na oração, num culto dominical, entendendo que isso é uma vontade de Deus, é para a glória de Deus, é mandamento de Deus que permaneçamos juntos? E quantos não estão? E aí a voz do Moisés, ele vai dizer, olha, irão vossos irmãos à guerra? Eu vejo um semblante meio que perplexo, boquiaberto, estupefato de Moisés, dizendo, irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? Como é que é isso? Como é que... Explica isso. Eles vão e vocês vão ficar, é isso? Quantos de nós, irmãos, estamos suando a camisa para manter a luz acesa da igreja? E quantos de nós não estamos indo à guerra para fazer isso? É uma expressão de unidade. Versículo 7, pode ler comigo? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Vocês estão desanimando o povo. É desanimador quando a gente reúne uma família de gente. Vamos arrumar essa casa? Vamos arrumar. Aí um dos filhos, dois dos filhos ou alguns parentes vão para a televisão. Mas vocês não vão ajudar a gente, não? É desanimador. Como também, irmãos, talvez não saiba você, as nossas omissões provocam um desânimo enorme no coração daqueles que estão engajados, comprometidos, responsabilizados por fazerem isso ou fazerem aquilo. Dá um desânimo na gente. Dá um desânimo enorme. Não vê o ombro com ombro, mão com mão, coração com coração, mente com mente. Porque nós estamos aqui para sermos um, nós não somos aqui para sermos várias pessoas individualistas, autocentradas, pragmáticas, egocêntricas. Nós estamos aqui para sermos um. E quando você não corrobora para ser um, traz desânimo para o outro, e de vocês estão desanimando. Versículo de 8 a 13, dá para você ler? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado.
Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo, Deus jurou, certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Caleb e filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumou toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Vocês são iguais aos vossos pais. Moisés, ele argumenta, irmãos, um argumento crítico, dizendo, olha, vocês são iguais aos pais de vocês. Vocês são pecadores igual aos pais de vocês. Vocês são iguais, estão fazendo a mesma coisa. Sabe o que os pais fizeram? Quando eles chegaram na terra prometida, Moisés, incumbido por Deus, chamou 12 representantes, 12 cabeças, 12 príncipes, e mandou que eles fossem espiar a terra, para que talvez eles mensurassem uma estratégia de guerra, e esses foram e trouxeram cachos de frutas e uvas imensos, e trouxeram a terra boa, maravilhosa e tal. Tem porém. Os que nela habitam são gigantes, e nós não podemos contra eles. E 10 desses representantes de tribos, eles desesperaram o povo, provocaram a ira do Senhor, e eles, irmãos, eles pecaram, e Deus ficou irado, e Deus disse, olha, vocês desanimaram o povo. Somente Josué e Caleb disseram, eia, subamos e possuamos, porque se o Senhor se agradar de nós, olha, nós os venceremos, e venceremos como alguém come um pedaço de pão. Nós vamos vencer. Somente Josué e Caleb, Deus disse, vocês desanimaram o povo, vocês estão pecando igual os pais de vocês, e os pais de vocês desesperaram o povo, e eu prometi, eu jurei que eu não deixaria o pai de vocês, os pais de vocês entrarem na terra prometida. E ninguém, irmãos, olha como Deus é, hein? Ninguém que com mais de 40 anos saiu do Egito, entrou na terra prometida. 40 anos no deserto, matou todos aqueles que tinham mais de 40. E os que tinham menos de 40, esses entraram, dos que saíram da terra prometida. Versículo 14. E agora ele está falando para eles, falou dos pais agora. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantaste em lugar dos vossos pais para argumentastes, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. E ele chama-os de pecadores que provocam a ira de Deus. Então deixa eu explicar para você. Explicar para você uma coisa muito importante, para contextualizar aqui e a gente prosseguir. Meus irmãos, Israel foi escolhido por Deus. Diga glória a Deus. Liberto do império mais poderoso dos seus dias, que era o Egito. Eles foram libertos. Diga glória a Deus. Eles receberam da parte de Deus o anúncio do sacrifício de Jesus, quando, em Êxodo 12, 13, na morte do Cordeiro. Diga glória a Deus. Deus fez uma aliança com eles. Deus escolheu eles. Eles eram os escravos, irmãos. 430 anos escravos, Deus escolheu, libertou com mão forte, manifestou o seu poder, separou para si, os amou, os livrou, os poupou, os trouxe em aliança consigo, e agora diz, vocês vão prosseguir agora pelo deserto, e aí aconteceu o incidente do deserto, permaneceram 40 anos, e agora vocês vão atravessar o Rio Jordão, e agora eu vou dar para vocês a terra prometida, que é, irmãos, um anúncio, um tipo, da vida eterna que ele tem reservado para você e para mim também. Mas eles disseram, não, a gente quer ficar do lado de cá do Jordão. Nós não queremos prosseguir, não. Isso acendeu a ira de Deus. Ele ficou irado. E esse é o argumento crítico de Moisés. Vocês estão dividindo uma família. Agora, na cabeça deles, eles estavam apenas fazendo uma decisão, pedindo um favor. Deixa a gente ficar do lado de cá do Jordão. Talvez o que você esteja fazendo, aos seus olhos, aos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, do seu namorado, da sua noiva, aos seus olhos, seja algo tranquilo. Seja algo honesto, viável, mensurável, cogitável, justificável. Talvez o que você está fazendo, irmão, essa decisão, essa escolha, esse comportamento, essa atitude que você está tomando, aos seus olhos, eu acredito que aos olhos desses aqui disseram, não. Mas Moisés, irmãos, lança luz, e a palavra de Deus, ela é assim, e a minha oração, o meu clamor, eu estou pregando e estou clamando aqui, é que o Espírito Santo ilumine o seu coração,
para dividir pensamentos e propósitos, ações das intenções. E revele a você o que você está fazendo, o que eu estou fazendo da minha vida. Porque se essa decisão não é cristocêntrica, não é para a glória de Deus, não é em nome de Jesus, e se essa decisão, seu estilo de vida, não tem absolutamente nada a ver com a unidade do corpo de Cristo, com o movimento de Deus através da sua e da minha vida, juntos como irmãos na fé que somos, tanto nós aqui quanto aqueles que estão lá no Japão, se isso não for assim, você está ofendendo a Deus, você está dividindo a família, desanimando o povo, há pessoas que ficam desanimadas, eu às vezes desanimo, há líderes nossos aqui que desanimam. Quem é homem aqui, fique de pé no seu lugar. Quem é homem, quem é macho aqui, fique de pé no seu lugar. Você não sabe o sufoco que a gente tem para unir os homens da igreja. Somente eu não, todas as igrejas. O sufoco que é para fazer uma reunião de oração com homens da igreja. Quando você não vem, dá um desânimo na gente. Incrível. Você está dividindo a família, desanimando, cometendo pecados dos nossos antepassados. E nós podemos estar provocando a ira de Deus. Pastor, mas que isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Pode sentar, irmão, obrigado. Não tem nada a ver mesmo quando a gente olha na perspectiva humanista. Quando a gente olha na perspectiva, irmãos, na perspectiva humanista, hedonista, antropocêntrica, é o homem ao centro, é o meu prazer. Eu sou pragmático, sou individualista. Quem é mulher aqui, fique de pé. Fique de pé. Olha, você não sabe a luta que é também para a gente juntar todas vocês e movimentarmos as irmãs em oração, em missão, a luta que é. Quando você não vem, você está dividindo a família. Tipo assim, ué, as irmãs vão orar e você não vai não? As irmãs vão jejuar e você não vai jejuar não? Suas irmãs estão lá chorando pelas outras irmãs que estão doentes. Vocês não estão não? Se Moisés estivesse aqui, ele, boca aberta, ficaria dizendo, ué, vocês estão dividindo. Está trazendo desânimo para algumas. Vocês estão cometendo pecados dos vossos antepassados quando saíram lá da terra prometida e desesperaram o povo. E nós podemos estar, irmãos, provocando a ira de Deus. Obrigado, irmãs, pode sentar. E aí se segue. 2 tribos e meia. Aí vem o contra-argumento. Olha o contra-argumento delas. Não, calma, Moisés. Está nervoso hoje? Ai, Moisés hoje está agitado. Não. Eles disseram, nós vamos construir... Tá bom, Moisés. Nós vamos construir casas e deixar nossas crianças e mulheres protegidas. Nós juramos que iremos lutar só os homens. Não queremos nada lá. Nada do outro lado. Voltaremos depois e ficaremos do lado de cá. Você deixa, Moisés? Você deixa a gente fazer isso? Deixa a gente fazer isso, Moisés? Moisés olhou para a cara deles e disse, vocês vão fazer? Jura? De pé junto. A gente jura. Moisés deixou. Moisés autoriza. Vamos ler o que Moisés autoriza. Vamos ler. Olha lá. Disse-lhe Moisés, se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado seus inimigos da frente dele. Lê comigo 22. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar, estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E a terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos. Mas façam o que vocês prometeram. Eles fizeram isso. E aí, irmãos, eles disseram assim. Então os homens, eles prometeram obedecer. As 2 tribos e meia. Então os homens de Gade, de Ruben, disseram a Moisés, nós, servos seus, faremos como meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está? Está? Pelo amor de Deus, olha para mim. Vou explicar para você uma coisa que aconteceu aqui. Olha para mim. Olha o que aconteceu aqui.
Eles foram. Mas eu vou mostrar para vocês em números o que eles fizeram. Foram, mas não foram. Mas eles foram. Eles construíram currais para guardar o gado, as ovelhas, e eles protegeram. Na verdade, não dava para proteger. Se eles deixassem só as mulheres de lá, não tinha como que os inimigos terminariam com todas elas. Mas eles deixaram lá, e os homens foram. E eles batalharam com Josué durante todo o período, até toda a posse da terra e até desapossar todos os inimigos. Eles fizeram isso. Ok. Mas, irmãos, eles fizeram. Repete comigo, eles fizeram. Mas o coração deles não estava lá. Não foi de coração. O coração deles não estava na terra prometida. E o coração deles não estava centrado, não era um coração teocêntrico, e não era um coração em unidade com o povo de Israel. Não era. Porque eles deixaram as suas filhas, suas esposas, eles deixaram lá. O coração deles estava lá. Do tipo, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque eu quero ficar lá. Então, as intenções, eles fizeram com outras intenções. A intenção deles era a glória de Deus? Não, a intenção deles era voltar para lá. A intenção deles era de viver em unidade? Não, a intenção deles era voltar para lá. E Moisés deixou. Meus irmãos, isso não deu um bom resultado. Então preste atenção, não basta fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa pelas intenções certas. Não basta fazer, pastor, estou fazendo tudo certo. E o que falta? Olha, avalie se você está fazendo pelas intenções certas. E a nossa intenção deve ser, irmãos, viver para a glória de Jesus. Tudo que você faz na vida deve ser para a glória de Jesus. Mas tudo, pastor, tudo. Até quando eu vou ter relação, até quando eu vou brincar, até quando eu vou na praia, tudo para a glória de Jesus. Fica nada do lado de fora. Não nos secularizamos. Não criamos departamentos na nossa vida. Tudo é para a glória. E tudo no nome de Jesus. Então é tudo para a glória dele. Mas eles não fizeram isso. Eles prometeram obedecer. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, teus servos, faremos como meu Senhor ordena. Nosso filho, nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui nas cidades de Gileade. Moisés não ordenou isso. Moisés abriu uma concessão. Ele disse, tá, então... Agora preste atenção. Eu tive a preocupação de fazer umas contas aqui. A tribo de Ruben consistia de 43.730 homens. A tribo de Gade, 40.500 homens. A tribo de Manassés, 52.700. A Manassés ela rachou. Manassés ela rachou. Parte foi, parte não foi. Metade dela. Então, 27.350. Se você somar isso aí, as duas tribos, né, o valor vai dar 110.580. Então você sabe que aí Moisés morre, Josué entra e começa a batalha. E aí quando você vai lá no livro de Josué, no capítulo 22, parece? Pode passar, irmão. Lê comigo aqui, ó, versículo 12. Os homens da tribo de Ruben, de Gade, e metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha ordenado. Cerca de quantos homens? Quantos homens, irmãos? 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor uma planície. Só que 70.580 ficou lá, na chamada Cisjordânia. Do outro lado do Jordão, eles ficaram lá para proteger suas esposas. Até que, humanamente falando, ele não poderia deixar de proteger. Não podia deixar sem que ficasse um homem lá. Essa é a verdade. Mas quando eles empenharam a palavra, eles disseram, todos nós iremos. Já quebrou isso. Segundo, ele não mandou a maioria para lutar com seus irmãos. Eles ficaram com a maioria do lado de cá. A maioria ficou do lado de cá. Somente 40.000 homens foram. Então, eles mandaram, irmãos, muito menos da metade por outro lado. O que quer dizer isso aqui, pastor? Quer dizer, irmãos, que o coração deles não estava na centralidade de Jesus. Quem é Jesus para a sua vida? Tem um hino que eu gosto de cantar aqui, porque eu gosto só de dizer aquela frase. Seja o centro. Seja tudo em todos nós. Seja o centro. Jesus tem que ser o centro da sua vida.
Ele é o centro, Ele é o epicentro, Ele é a estrela da manhã, Ele é tudo para nós, irmãos, Ele é o centro. Deus era o centro deles? Não. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam aquilo. Eles estavam em unidade? Não. Eles estavam fazendo isso porque eles queriam aquilo. Essa é a pura verdade. Porém, irmãos, quanto a nós, igreja, e a eles também, povo de Deus, lá e cá, hoje e naqueles tempos, a missão era para todos. Diga para o seu vizinho, a missão é para você também. A missão é para todos. E a promessa era para todos. Agora, eles não estavam nem a missão e nem a promessa foi prioridade para eles. Nem a missão e nem a promessa foi prioridade para eles. Eles pecam contra a centralidade de Deus e eles pecam contra a unidade do povo de Deus. E meus irmãos, eles não estavam adulterando, não tinha nada a ver com a moralidade, eles não estavam assassinando, eles não estavam se prostituindo espiritualmente, eles não estavam. É muito sutil, irmãos. Quando Jesus conta uma das parábolas, né, onde ele fala sobre o banquete, ele chama os seus convidados dizem assim, olha, não dá para ir não. Eu comprei o campo, estou negociando, eu comprei uma junta de bois, olha, eu acabei de me casar, não dá para ir não. Você não é o centro, você não é a minha prioridade, eu tenho outras ocupações. Ele ficou tão ofendido que disse, nunca mais nenhum desses entra aqui. E saiu pelas vielas e ruas a convidar a todos que ali estivessem. Meus irmãos, olhe para isso. Passar o Jordão, lutar e desapossar povos inimigos, tomar posse da terra, viverem juntos lá, servirem a Deus lá e adorarem a Deus lá, era a proposta de Deus para esses que aqui estavam. Desobedecer a isso, irmãos, é pecar contra a unidade do corpo de Cristo e a centralidade do próprio Cristo. Que estilo de vida você tem? Se nós estamos nos secularizando, dado o nosso individualismo, né, a nossa vida pragmática, autocentrada, nós não vamos existir, irmãos, como igreja. Não tem como a gente existir. Interessante, acontece um episódio, né, a título de curiosidade, acontece um episódio que eles, a tribo de Gade, né, e a metade de Manassés, essas duas tribos e meia, sabe o que eles fazem? Eles constroem um altar a Deus lá na região deles. E quando as tribos e Josué tomam conhecimento que eles fizeram isso, as tribos iam lá e diziam, vamos lá e vamos matar todos eles, extermina todos eles, porque Deus ordenou que o culto seria somente em um lugar e somente com aquele sacerdote. E o exterminar tudo, quando eles chegam lá para exterminar tudo, dizem, não, calma gente, a gente está aqui só fazendo um cultinho para mostrar que a gente é da família, para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que está tudo bem. E aí eles foram poupados, aquela desculpa foi aceita, e Josué, ou Deus, os aliviou. Eu quero dizer, irmãos, que até esse nosso movimento, né, espiritualizado, né, mas se Deus não é o centro, até esse nosso movimento, né, irmãos, de cristão, mas se você não está em unidade, irmão, você sabe que o sangue no corpo humano, né, é o mesmo sangue que corre em todo o meu corpo, ser humano. Então, onde tem sangue meu correndo, é o meu corpo. E onde tem sangue meu correndo, faz parte de mim. Se eu amputar essa minha mão esquerda e colocá-la aqui em cima, esse sangue, ele não vai mais circular, ela vai estar desligada de mim e ela vai começar num processo de apodrecimento e vai putrefar completamente aqui. Quando Jesus vier voltar à sua igreja, vier pegar a sua igreja, levar a sua igreja, ele vai levar aqueles que estiverem ligados em unidade e na centralidade dele. E é aí nesses que o sangue está circulando. Se Cristo não é o centro, e se você não vive unidade, você está desligado do corpo. E Jesus, irmãos, ele não vem levar a galera, ele vem levar a igreja. Ele não vem levar a turma toda, ele vem levar a igreja. A igreja. O casamento é com uma noiva, e a noiva se chama a igreja, que é lavada, remida, alvejada, santificada, purificada, embelezada por ele mesmo.
Ele vai levar a igreja. E a marca de que eu sou igreja, pastor, você é crente? Ah, irmão, pecador eu sou, falho eu sou. Mas você vai ter que conviver comigo e ver se Jesus é o centro e se eu estou em unidade. Se Jesus é o centro, eu estou em unidade. Então você tem que olhar meus movimentos. Você tem que olhar meus movimentos, minhas decisões, minhas escolhas. Se for cristocêntrica, você vai ter a prova de que é ou não é. E quando a gente convive, irmãos, a gente vê que Jesus... Alguns de nós, irmãos, aparecemos para tomar ceia quando a gente quer. Alguns de nós lemos a Bíblia quando no culto. Alguns de nós nos preocupamos com alguém só se esse alguém for muito importante para nós. Eu não tenho compromisso com ninguém aqui, pastor. Eu não tenho responsabilidade nenhuma aqui. Como não tem? Como o dedo pode dizer? Como a mão pode dizer que não tem responsabilidade com a minha coxa? Claro que tem. É um grave pecado contra a centralidade de Deus e a unidade do povo de Deus. E Jesus morreu pela nossa unidade, tá, irmãos? Na cruz do Calvário, Ele nos fez um. Na cruz do Calvário, Jesus nos fez um. Agora, eu queria encerrar falando das consequências. Primeiro, nós vulnerabilizamos a nossa própria vida. Quando você age assim, quando Cristo não é o centro, e quando a igreja você não está em unidade com a igreja, você vulnerabiliza a própria vida. Essa vida abençoada, essa vida protegida, essa vida guardada, é a vida vivida na centralidade de Cristo e na unidade com a igreja de Jesus. Quando o apóstolo Paulo, foi confrontado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, o que Jesus disse para ele? Saulo, Saulo, por que me? Ele estava perseguindo quem? A igreja. E quem é a igreja? A igreja, irmãos, são todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, têm Ele como centro da sua vida e vivem como em unidade. Isso é igreja. O que passa disso é conversa fiada. Isso é igreja. Então, sabe o que me preocupa? O que me preocupa é esse teu projeto autônomo. O que me preocupa são os jovens da igreja, com grandes e belos projetos de prosperidade, de ascensão, mas são autônomos, são apartes e são alheios da glória de Deus e do nome de Jesus e do corpo de Cristo por quem Ele derramou todo o sangue dele naquela cruz. Sabe o que me preocupa? São os projetos dos homens da igreja, de êxito, de prosperidade, de casamento, de ascensão, de compra e venda, mas que não tem absolutamente nada a ver com a eternidade e não tem absolutamente nada a ver com a glória de Deus e com o nome de Jesus. Sabe o que me preocupa, meus irmãos? São as mulheres, e muitas em ascensão, sabe, meninas em ascensão, rapazes em ascensão, homens em ascensão, que estão, sabe, em busca da sua autorrealização, mas que são coisas que não têm absolutamente nada a ver para a glória de Deus. Eu quero lembrar os irmãos que tudo existe para Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo existe, tudo. Não tem nada nesse mundo, meus irmãos, que não seja para a glória de Deus. Nada. Tudo Ele criou para a sua glória. Diga para o seu vizinho, Ele criou você para a glória dEle. Deus não criou você para você ter a sua própria glória. Deus não criou você para a sua felicidade. Deus criou você para a felicidade dEle. E quando você entende que é servir e agradar a Ele, você se torna a pessoa mais feliz da face da terra. Meus irmãos, o que eu estou apresentando para vocês hoje é um retorno ao Evangelho. Por que vulnerabilizamos a vida, pastor? Em primeiro lugar, ficamos do lado de cá do Jordão. Repete comigo. Ficamos do lado de cá do Jordão. O Jordão, meus irmãos, era uma barreira natural contra os inimigos. Como é que o exército ia atravessar o Jordão? Militantemente. Que para invadir. Não, era uma barreira natural contra ataques e contra influências e misturas culturais. E Deus disse, passe o Mar Vermelho, atravesse o deserto, passe o Jordão, a terra prometida. Ela começa do outro lado do Jordão. E o Jordão é uma barreira natural de proteção. E quando você e eu, qualquer um de nós, e até igrejas hoje fazem isso juntos e sozinhos, tá, irmãos? Há igrejas hoje que fazem isso juntos e sozinhos. O que elas fazem, pastor? Elas fazem um projeto de vida à parte alheio de Deus.
secularizando-se, autocentrando-se, são pragmáticos e são individualistas. E é um projeto que nada tem a ver com a glória de Deus, com a Bíblia, com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o próximo, com o amor aos perdidos, com o arrependimento de pecados, com a salvação, com o batismo nas águas. Tem nada a ver com isso. Então essa turma, eles ficaram do lado de cá do Jordão. E você vai ver, eu vou ler um texto daqui a pouco, lá em Deuteronômio, você vai ver o que aconteceu. Eles ficaram do lado de cá. Se você não se unir à igreja e viver em unidade e colocar Cristo como centro, você está vulnerabilizando a sua vida, você está do lado de lá do Jordão. E eu quero dizer que é muito perigoso. Sabe qual é a minha oração, irmãos? Assim como você, eu também sou apaixonado pela minha família. Digo, Senhor, que a minha casa passe para o lado de cá do Jordão. Não a quem? Além do Jordão, passe para o lado de cá. Porque é uma barreira de proteção. É do lado de cá. É a terra que Deus escolheu. Você não pode ficar na terra que você escolheu. Deus escolheu um lugar para você. Deus escolheu uma terra para você. Deus escolheu uma vida para você. Deus escolheu um estilo de vida para você. E tem a ver com sermos semelhantes a Jesus. A Jesus. Segundo lugar, o pecado vai nos dominar. Eu gostei da versão revista atualizada. Eu sou apaixonado pela versão revista atualizada, porque, lê comigo ali, versículo 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste com o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Fala para o teu vizinho assim, olha, o pecado vai te achar. O que quer dizer isso? Davi, irmãos, nos dias em que os reis saíam à guerra, o que Davi fez? Ficou no palácio. Uma atitude pecado. Ele pecou, ele errou. E o pecado achou ele. O pecado da omissão fez o outro pecado do adultério e do homicídio achar ele. O pecado achou Davi. Essas consequências, algumas versões dizem que essas consequências irão perseguir até achar vocês. Até achar vocês. Ah, irmãos, me dá uma dó no coração assim, meu coração chora. Você não pode imaginar como eu choro. Às vezes eu vejo uma menina, um menino da igreja, uma família, um casal da igreja, fazendo planos. Olha, não vamos fazer, não vai acontecer. E a gente casa, e a gente prospera, e a gente negocia, e a gente tem filho, e a gente isso, e a gente aquilo. Mas não sabe ele que o pecado vai alcançar eles. Por que o pecado vai alcançar, pastor? Vai alcançar porque não honraram Deus sendo o centro da sua vida e não estão vivendo em unidade com o corpo de Cristo. Ele pagou um preço muito caro para que nós fôssemos unidos. O pecado vai te alcançar. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O pecado, irmãos, alcançou Davi. E o pecado alcançou ele. E olha, se o pecado não te alcançar aqui, vai te alcançar no dia do juízo. Ou ele te alcança aqui, ou ele te alcança no dia do juízo. Mas o pecado vai te alcançar. E nós vamos prestar conta, irmãos, de tudo que fizermos e tudo que não fizermos, nós vamos prestar conta. Terceiro lugar, nós seremos feitos cativos primeiro, rapidamente. Muito rápido. Vamos ler aqui, irmãos, Deuteronômio. Lê comigo aqui, ó. Consegue ler dali? Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante. Ó, versículo 25. O versículo 25 tem a ver com a barreira do Jordão. Eles ficaram aquém do Jordão, não além, aquém do Jordão, Oriente, do Oriente, do Jordão. E aí, o fato de ficarem ali, não tinham aquela barreira natural, né, que seria cultural e seria uma barreira também para ataques, né, militares. Eles ficaram do lado de cá. Aí, olha o que aconteceu. Eles cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra. Se prostituíram. 26, vamos ler. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber quem? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a minha tribo de Manassés. E os trouxe para Ala, Abor, Iara e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Quando a Síria se levantou para destruir o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, os primeiros a serem levados cativos e maltratados, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, de Gade e a metade de Manassés, foram as primeiras. Nós seremos os primeiros a cair. Nós seremos os primeiros a pagar. Mas sabe por quê, irmãos? Essas tribos decidiram parar aquém do Jordão. Eles pararam. Diga para o seu vizinho, não pare. Não pare.
Normalmente, irmãos, quando paramos em lugares proibidos, nós estamos pensando em nós e na nossa individualidade. E eu vou dizer para você, os hinos cristãos dos anos 80, eu peguei alguma coisa dos anos 80, 90, eram hinos, na verdade a maioria deles eram marchas. Não eram hinos tocados assim, a maioria eram marchas. E as letras também diziam muito de um exército marchando, caminhando eu vou para Canaã, né? Nós somos o exército de Deus. Porque, irmãos, parar é proibido. Tipo o seu vizinho, parar é proibido. E nós paramos, parar é proibido. Assim como nós paramos em lugares proibidos e estamos pensando em nós, parar é proibido quando você para. Você para de uma vida de investimento sacrificial em nome da centralidade de Cristo, da unidade do corpo de Cristo. Quando você para, você vulnerabiliza a sua vida. Você não tem a barreira protetiva do Jordão. Olha, você vai ser alcançado pelo pecado. Olha, você vai ser o primeiro a ser alcançado pelo inimigo, meus irmãos. Porque proteção da parte de Deus, ela está ao alcance daquele em quem Cristo é o centro e vive em unidade com o corpo de Cristo. Esses estão sim protegidos. O diácono Gustavo fez menção aqui do Salmo 133. E o que diz o Salmo? Ó, quão bom e agradável é que vivam os irmãos em união. É como óleo, olha, como o óleo que desce sobre a barba de Arão e agora das suas vestes. Ali ordena o Senhor e a sua bênção, desde agora e para sempre. É na unidade e na centralidade de Deus, e na unidade do povo de Deus, irmãos. Esse é o lugar de ser abençoado, esse é o lugar seguro. Você sabia que a igreja tem uma missão e um propósito? Você sabia que temos que realizar isso juntos? Você sabia que você tem que se movimentar? Você sabia que você não tem que se secularizar, ficar autocentrado? Você sabia que isso é pecado? Você sabia que você está vulnerável? Você sabia que você está desprotegido? Você conhece os perigos de viver descentralizado de Deus? Você conhece os perigos de viver descentralizado de Deus? Você conhece Salmo 91, né? Conhece? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Meus irmãos, nós estamos protegidos quando Deus é o centro. Lê o Salmo 91. Porque o autor vai dizer que disseste que eu sou o teu amado. Olha, como você disse isso, eu vou te proteger. A peste não vai te alcançar. Quando Deus é o centro, é a nossa garantia. Não basta vir à igreja, não basta ter uma Bíblia, não basta você decidir isso ou aquilo. Deus tem que ser o centro da sua vida. Não basta, irmão, você conhecer um ou outro pelo nome. Você tem que ver em unidade com o corpo de Cristo. O argumento crítico, pesado, me afetou do Moisés. Não divida essa família. Um apelo que eu faço nessa noite: não divida essa família. Quando for convocado à igreja, você está sendo convocado. Quando falar o nome da igreja, está falando de você. Meus irmãos, nós precisamos orar. Venha orar. Meus irmãos, agora nós temos que ajudar o pobre. Vamos ajudar. Meus irmãos, agora tem um missionário vamos ajudar o missionário. Estou falando com você. Meus irmãos, agora nós precisamos clamar e pedir misericórdia. É para você e eu, todos nós clamamos e pedimos misericórdia. Olha, eu quero fazer um apelo nessa noite. Não desanime essa igreja. Não desanime os líderes. Não desanime o líder de juventude, de adolescente. Não desanime o líder dos casais. Não desanime o líder das mulheres, Não desanime o líder do seu trabalho. Não desanime, porque isso traz desânimo. Para você, meu irmão, não erremos como erraram as outras gerações. Não vamos errar, meus irmãos, como erraram os nossos irmãos europeus. Hoje não tem igreja na Europa, não tem mais igreja. O islamismo tomou conta de tudo, meus irmãos. Eles estão padecendo, precisando de missionário. Olha, irmãos, a corrupção, sabe, a luxúria, que é, todo o desvio da sexualidade. A Europa é um horror. É um horror, meus irmãos. Estados Unidos virou uma página na história desde que em 2015 autorizou casamento homossexual. Está em total decadência, meus irmãos. Todo tipo de lixo, de porcaria vem de lá. É uma igreja apóstata. E a gente? E o Brasil vai nessa também? E você, e Magé, e a sua casa? Não vamos errar como estão errando nossos irmãos americanos, irmãos. Vamos ser crentes de verdade. Vamos ser servos de Deus. E por último, irmãos, não provoque a ira de Deus. Eu quero dizer uma coisa chorando. Se não for você, Deus levanta outro. Mas quando Jesus voltar, vai ter uma noiva de pé. Se não for eu, se não for você, vai ter uma igreja de pé. Porque a boca do Senhor o disse.
Vai ter uma igreja santa. Quando Jesus voltar, meus irmãos, vai ter uma igreja bíblica. Quando uma igreja voltar, meus irmãos, vai ter uma igreja não secularizada, não autocentrada, não pragmática. Não vai ter uma igreja, meus irmãos, individualista, mas vai ter uma igreja. Quando Jesus voltar, vai ter uma igreja aguardando Ele aqui. Sabe minha oração? Que você faça parte disso. Que as minhas filhas façam parte disso. Que a minha netinha, ela faça parte disso. Porque, irmãos, nós estamos sendo preparados para viver na eternidade. E é só a igreja que vai para a eternidade. A igreja é qualquer um, irmãos. Eu sou qualquer um. Um zero à esquerda. Um Zé ninguém. Está aqui. Você está aqui. A igreja. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero terminar dizendo para você, não pare.